Olá, pessoal, bom dia. Bom dia a todos. Olá. Como estão? Tudo bem? Só pegar o material de vocês. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Beleza. A gente está no livro 2 ainda, meu Deus. Vamos lá, então. Vamos finalizar. Chegaram a ler, pessoal, o capítulo? Alguma Hi, coisa? teacher. Hi, good morning. Good morning, teacher. Eu não sei falar Olá, inglês, tá, capítulo pessoal? Eu quê? sei bem ler, mas falar eu não sei, não. É a mesma coisa E comigo. qual foi sua pergunta, Enzo? Eu não perguntei, não. Eu falei é a mesma coisa comigo. Ah, tá. Eu sou muito bom de leitura, me viro, entendo o que falam comigo, mas eu não sei falar. Assim, entender o que falam comigo é um pouquinho mais Não, eu complicado, mas entendo. ler Eu tudo bem. forcei bastante durante esse período aí de pandemia a assistir séries. Eu, na verdade, eu sempre assisti séries em inglês, assim, então eu me acostumei com as palavras faladas. Com leitura eu sempre fiz desde a época que eu jogava bastante no PlayStation X. Eu pegava um Nossa, dicionário. Eu pegava um dicionário. Não tinha, naquela época não tinha internet, igual vocês têm, tá bom? Tipo, eu não tinha computador, eu tinha um PlayStation X 1990, 2000, na verdade, ano 2000. E eu pegava os jogos, pegava um dicionário de inglês e ficava copiando da tela para um caderno. Só que esse caderno, evidentemente, eu já perdi, porque já tem 20 anos, né? E ficava copiando o texto em inglês e as palavras eu procurava no dicionário para saber o que significava, para entender a história do jogo. Então eu aprendi a ler dessa forma. Então eu comecei a me familiarizar com as palavras e na faculdade todos os meus trabalhos eu usava literatura em inglês porque, né, tinha, não que não seja, né, a literatura brasileira não, né, tô falando assim, literatura científica, tinha mais informações, tá? Aí eu acabava usando, sabia ler, mas não sei falar. Vamos lá então, pessoal. Começando aí a nossa aula, a gente vai né, tá no capítulo de número 8, na verdade. A gente parou mais ou menos nessa parte aqui, quando eu falava para vocês a respeito da estrutura da tabela periódica. Falamos o que eram os períodos, o que eram os grupos e as famílias. E agora a gente vai para uma parte que talvez seja uma parte, talvez de tudo, a mais importante da tabela periódica. Antes de eu falar, deixa eu só tirar daqui. Isso daqui é uma coisa que a gente vai. Opa, isso daqui é uma coisa que a gente vai. só existe dois líquidos na tabela periódica. Só, tá? Aqui líquido. O mercúrio e o bromo, que são naturalmente líquidos. Tá bom? Hum. Então, olha só. O mercúrio e o bromo, eles são naturalmente líquidos. E o que eu tenho para falar da tabela periódica para vocês é o seguinte. No caso da tabela periódica, toda tabela periódica vem com uma legenda. Isso é muito importante, tá? Legenda e cores. Essas cores e essas legendas, elas vão estar, né, ligadas aí a como que o autor que está fazendo aquela tabela periódica quer que vocês entendam. Então é muito importante que vocês saibam olhar as legendas da tabela periódica. Provavelmente no livro de vocês vem uma tabela periódica. Essa tabela periódica, ela tem uma legenda, tá? Então, nessa legenda, você tem que ficar atento ao seguinte. Esse é o quadrinho, normalmente ele vem numa posição qualquer aqui ao lado da tabela periódica. E
vai vir dentro dele, não informa, talvez venham nomes, talvez venham os números como exemplo, mas ele mostra o que significa cada informação. Então, por exemplo, nessa tabela minha aqui, que está aparecendo, que é a P-Table, que eu uso bastante, eu tenho a classificação em cores, então veja que cada cor representa ou um tipo de elemento, ou um grupo de tipos de elementos, tá? Esse quadrinho maior, que é a legenda, ou seja, o que informação eu coleto aqui dentro da tabela periódica. Então, veja bem, a gente tem titânio, por exemplo, em cima, nessa tabela aqui. Por isso que eu estou falando que é importante ter a legenda, porque cada tabela periódica tem uma legenda, então ela vai te passar informações distintas a depender do autor. Nesse caso aqui, a gente tem número atômico em cima, então quer dizer que quando eu olho para dentro de um quadrinho desse aqui, o valor que aparece aqui em cima é o número atômico. Logo abaixo dele vem o símbolo do elemento, seguido do nome, que pode estar em português ou na língua que você está procurando a tabela periódica, e embaixo a massa atômica. Por que eu falo que é importante vocês verem as legendas? Porque a legenda, porque na verdade essas informações da tabela periódica elas podem mudar de autor para autor. Tem autores, por exemplo, que colocam a massa em cima, às vezes do lado. Então, para você entender que tipo de informação você tem dentro de cada quadrinho desse da tabela periódica, é importante que você olhe para a tabela e procure na extensão da tabela a legenda de informações, ou seja, que coisa eu vou coletar dentro desses quadrinhos, e a legenda de cores. São duas coisas importantes. Porque a legenda de cores, ela vai te mostrar, nos mostrar, na verdade, quais são os tipos de elementos químicos que estão sendo destacados ali naquela tabela periódica. Tio, então, oi. A primeira tabela periódica que eu vi, ela. Sabe esse grandão aí que está selecionado, o berílio? Uhum. Do lado dele tem o 2 e o 2. É a distribuição eletrônica, porque a primeira Aqui, tabela sim. periódica que eu Sim. vi, Sim. Aqui, todos os nesse elementos tinham esses númerozinhos que eu chegava a achar que eram até frações. Não, Tinha é uma a linhazinha distribuição separando. eletrônica, bem observado. Então aqui a gente tem também outra informação. Eu só não falei porque aqui não tinha legenda, tá? Mas a distribuição eletrônica. Então, perceba, Júlia, que aqui nesse caso, dessa tabela, e talvez provavelmente nessa que você encontrou aí, a distribuição eletrônica ela vem normalmente em camadas, tá? Essa distribuição aí está em camadas, começando da camada K, aqui em cima, e seguindo, né? K, L, M, N, O, P, Q, nessa sequência. Então, por exemplo, o átomo de magnésio, se eu olho qual é a distribuição eletrônica dele em camadas, não está em subníveis, níveis e subníveis, só em camadas. Ó, a primeira camada está completa, a segunda camada está completa e a terceira camada tem apenas 2 elétrons. Então ficaria 1s2, 2s2, 2p6, né? Completei a camada 1 e a camada 2. 3s2, que seriam a terceira camada aí. Ok? Então veja bem, essa distribuição que está aqui nessa tabela, ela é a distribuição por camadas. Isso indica se há ou não camadas completas, incompletas, e assim você consegue fazer a distribuição. Olha lá, ó. No caso do manganês, ó, tem a primeira camada completa, camada K. A segunda camada também está completa, a camada 2, né, a camada L. Terceira camada, camada N, também está completa, não, desculpa. Está com 13 elétrons. E a camada 4, que é a camada KLMNO, está com 2 elétrons aqui no caso do manganês, tá bom? Então é a distribuição por camadas. Aí você tem que entender que cada nível é constituído por uma quantidade de subníveis, então esses elétrons vão estar, na verdade, nos subníveis. Aqui ele mostra só o geral. Beleza, Júlia? Então, já pegando o gancho aí que a Júlia falou, a gente chega aqui nessa parte. Se vocês quiserem, pessoal, eu tenho um... Deixa eu ver se eu consigo encontrar ele aqui. Ah, não, minto. Peguei o errado. É esse aqui, ó. Eu tenho um material, um slide,
né, que eu uso para explicar essa parte, vem falando da simbologia, da tabela periódica, da lei de Mendeleev, é o mesmo do livro. As famílias e os grupos, né, os nomes delas, tá? E algumas informações importantes, que são os períodos, as características gerais, tá? E as características de configuração eletrônica, que é aqui que a gente está. Então, veja bem, sempre há uma relação, evidentemente, depois que o Moseley propôs a construção da tabela periódica em níveis e subníveis de energia, a construção da tabela periódica em ordem crescente, né, a organização em ordem crescente de número atômico, algumas relações eletrônicas também se fizeram presentes devido a essa organização. Então é possível que a gente consiga aliar a distribuição eletrônica devido a essa organização do Moseley, tá bom? Graças a isso. A gente consegue aliar a configuração eletrônica de um átomo com a sua posição na tabela periódica. De uma maneira geral, a gente pensando nessa possibilidade, a gente consegue classificar os elementos químicos em dois grandes grupos. Os elementos representativos e os de transição interna e externa, que a gente já até falou na aula passada, tá? Olha só. Os elementos representativos são todos aqueles elementos, vou pegar aqui nos orbitais, que terminam no subnível S, então família 1, 2, tem um subnível mais energético no S, e família 13 a 18. Então são esses dois grupos de família, 1, 2, 13 a 18, que são chamados de elementos representativos. Olha lá, ó, formados pelas famílias 1, 2, 13, 14, 15, 16 até 18, tá? Eles têm os seus elétrons de valência, né, ou seus elétrons mais energéticos, vamos colocar assim, fica melhor. No subnível S, família 1, 2, e no subnível P, família de 13 até 18. Então, toda vez que você fizer a distribuição eletrônica de um átomo e o elétron mais energético, no caso dessas famílias acaba sendo da camada de valência também, mas o elétron mais energético do átomo terminou no subnível S e no subnível P, então esse átomo provavelmente, se terminar no S, vai estar na família 1 ou na família 2, e se terminar em P, vai estar na família 13 a 18. Não sei exatamente ainda onde estão, ou quem são eles. Eu tenho uma noção. Ah, beleza, fiz a distribuição eletrônica lá dos meus átomos e vi que, por exemplo, um átomo de um elemento terminou a sua distribuição em 3s1. 3s1, terminou em S. S significa que esse cara está aqui, ó. Ou ele pertence à família 1, ou ele pertence à família 2. Ah, fiz a distribuição eletrônica e terminou lá um átomo com a sua distribuição, né, no nível mais energético, no subnível mais energético, com o subnível P5. Sei lá, eu fiz a distribuição e bateu aí, P5. Onde esse átomo está? Ah, exatamente onde ele está, eu não sei. Mas eu tenho uma noção de que, como ele terminou em P, ele vai estar ou da família 13 até a família 18, em uma delas. Não sei ainda qual. A gente vai descobrir isso. Caso os elementos terminem ou tenham elétrons da distribuição eletrônica no nível mais energético, tá? No subnível D ou F, eles são classificados como metal de transição. Se terminar em D, por exemplo, fiz a distribuição eletrônica, terminou em 3D5. Ah, terminou em D. Então esse elemento é um metal de transição. Externa ou interna? No caso dos átomos que terminam a sua distribuição eletrônica no subnível mais energético de transição externa. Se terminar em F, 4F5, 4F14, qualquer que seja. Transição interna. Então, ó, elementos representativos terminam ou em S, a sua distribuição, ou em P. Elementos de transição ou terminam em D
ou terminam em F. No caso, eu estou falando do subnível elétron ou do subnível mais energético. Se terminar em D, metal de transição externa. Se terminar em F, metal de transição interna. Tá bom? Então, fique atentos. Em relação à distribuição eletrônica, esse é o primeiro passo que a gente dá. Uma outra regularidade, pessoal, é isso aqui. Deixa eu ver se o livro traz para vocês. Eu vou até mandar esse slide. Uma outra regularidade, ó, terminou em S, o lítio, terminou em P, o fósforo. Então, se eu olho o lítio está aqui, ó, na família 1. Então, olha lá, tanto o lítio quanto o berílio, qualquer um desses elementos vão terminar sempre em S. Qualquer um desses elementos que estão aqui vão terminar sempre em P. Ele já até dá aqui, ó. S1, S2, olha que bacana. P1, P2, P3, P4, P5, P6. Então, ó, P. Qualquer um desses elementos terminam em D. Esses que estão de verde. Esses que estão de azul terminam em F. Beleza? Então, é uma ideia. Agora, tem uma regularidade. Olha lá, ó. Aqui marquem isso daqui, que é muito importante, ó. Marquem os exemplos. Ó, ele destacando quem são os elementos e por que eles são chamados de representativos, por que eles são chamados de transição externa e de transição interna. O que característica eletrônica me permite verificar isso? O único aqui que não pertence à família 1, lembrem-se disso, ó, ele está até de uma cor diferente, apesar de possuir um elétron, etc., terminar em S1, ele está aqui mais pela sua configuração eletrônica do que mesmo pertencer à família. Lembre-se que o hidrogênio ele não pertence à família 1. Tá? Ele é um elemento químico simples, ele se coloca aqui porque ele apresenta a mesma configuração eletrônica. Ó. S1, S1, S2. Olha que bacana. Sabe o que significa isso daqui, pessoal? Esses daqui? Esses números e essas letras que estão aqui em cima, vocês sabem o que isso significa? Significa o seguinte, significa que quando você fizer a distribuição eletrônica de qualquer elemento aqui, ó, sódio, lítio, potássio, rubídio, césio, frâncio, todos eles, independente, sei lá, de como que vai ser sua distribuição, eles vão terminar com esse valor aqui, S1. Olha que preciosa essa dica aqui. Ó, da família 2, todos os elementos, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. S2. Então, quer dizer, quando eu fizer a distribuição eletrônica dele, o último nível, o nível mais energético, no caso da família 1, termina em S1. No caso da família 2, termina em S2. E aí vai acompanhando, ó. Ó que bacana. Aí, o mesmo acontece aqui com as famílias de 13 e 18. Olha lá, P1 significa que se eu for lá e pegar e fazer a distribuição eletrônica do boro, do alumínio, galho, índio, o tálio e o nirrônio, a gente vai ter aqui todos eles terminando em P1. Se eu faço da família 14, carbono, silício, germânio, estanho, chumbo e flevório, eles vão ter aí, flevório ou flavório, não lembro exatamente se é fle ou flá. Tá? P2 termina em P2. O mesmo vai acontecer para 15, para 16, 17, 18 e assim sucessivamente. Tá? O mesmo se repete aqui, tanto para os para os metais de transição, quanto para os metais de transição interna. Tá bom? Então, por exemplo, quando eu fizer lá a distribuição eletrônica do átomo de irídio, sei lá, 77. Quer dizer que o nível mais energético vai terminar aqui, ó, em D7. Não sei, é D7. Isso significa que o livro já traz para você essa tendência. Olha só, se o professor ou o seu exercício te pediu para fazer uma distribuição eletrônica, você já tem a noção aí do que vai terminar e como que vai terminar. Se você fizer a distribuição eletrônica desses átomos, você vai perceber que com essa informação que você tem aí, você verifica se está correta ou não a sua distribuição, tá bom? Então, se você quiser testar, faça dos primeiros elementos que tem números atômicos pequenos, ó. Sei lá, vou fazer do vanádio.
Aí veja, terminou em D3? Pô, tá certo então. Quer dizer que todos esses vão terminar em D3. Terminou em D4, o cromo. Vamos ver aqui o 4, cromo, ó. Vai terminar, porque aqui ele vai... Ah, não, o cromo tem uma... O cromo e o cobre são dois elementos diferenciados aí na distribuição. O tecnécio, o manganês, então todos esses vão ter os seus subníveis mais energéticos pontuados aqui. Uma facilidade na hora de distribuir. Só que o grande lance é o seguinte, é o que está escrito aqui, para ir além. Não, na verdade não é nem um para ir além. Tá, pode ser. Uma distribuição eletrônica, ela pode ser simplificada. A gente já falou na época que a gente estava estudando sobre distribuição eletrônica, sobre a simplificação dela? Se não, eu vou falar agora. Olha só. A distribuição eletrônica, ela pode ser simplificada. Simplificada no seguinte. Você pode utilizar as configurações de um gás nobre para especificar a distribuição eletrônica de um átomo. Então, por exemplo, imagine que a gente tem um átomo de sódio. Aí a gente faz a distribuição eletrônica dele, 1s2, 2s2, ele tem 11, né? 2p6, 3s1. Olha só que interessante. Eu posso simplificar esta distribuição fazendo o seguinte, ó. A distribuição eletrônica do átomo de sódio é Ne, entre colchetes, 3s1. É o seguinte. Por que eu posso fazer isso, mas só para os gases nobres? Porque se você olhar na tabela periódica, você vai ver o seguinte, ó, todo gás nobre, ele é o limite para o próximo período. Então, ó, cheguei no neônio, quer dizer que ao chegar aqui, vai aparecer um próximo período, né? Não vai seguindo a partir do neônio. Chegou no gás nobre, eu tenho um outro período da tabela periódica. Cheguei no argônio, ó, o final, volto para o período 4. Período 4, cheguei no criptônio, volto para o período 5. Então percebe que o gás nobre ali, ele é o limite de um período para o outro, beleza? Então por isso que eu só posso usar eles. Usar para quê? Para simplificar. Porque, por exemplo, se o neônio, presta atenção, ó, se o neônio, ele é o limite que vai, né, é aquele elemento químico que a partir dele vai chegar a um outro período da tabela periódica, se ele é esse limite, eu posso fazer o seguinte, na hora que eu for fazer a distribuição eletrônica de todos os átomos que não sejam gases nobres, do período seguinte ao período do neônio, eu posso vir e fazer isso daqui, ó. Até o neônio, eu sei que tem 10. Então, ó, até o neônio, eu sei que tem 10. Então, se o sódio tem 11, eu vou para o próximo nível, 3s1. Então, é uma maneira de simplificar. Eu pego, escrevo a configuração eletrônica, não precisa distribuir, mas eu escrevo o símbolo do gás nobre entre colchete e termino a distribuição eletrônica. Por exemplo, quero fazer a distribuição eletrônica do átomo de potássio. O potássio tem 19. Será que tem algum gás nobre que antecede o potássio? Tem. Tem o argônio. Então eu faço argônio. Deixa eu pegar aqui. Quero um texto. Eu faço o argônio assim, ó, entre colchetes. Aí temos 18. 4, S, 1. 19. Eu tenho o cálcio. 4s2, 20. Porque o argônio tem 18, mais os dois que vão, né, vir do próximo subnível aí, e assim sucessivamente, conforme aparecem níveis e subníveis. Quero fazer a distribuição eletrônica de todos esses elementos que vêm depois do criptônio. Então é Kr, então eu escrevo o símbolo do gás nobre e depois termino a distribuição eletrônica de todos os elementos que não sejam gases nobres.
Chegou aqui no xenônio, quero fazer distribuição do césio, bário, rafínio, tântalo, tungstênio, rênio, ósmio, índio, platina. Quero fazer todos desses do sexto período. Preciso fazer a distribuição 1s2, 2s2? Não. Ora, se eu sei que até o xenônio já tem 54, eu escrevo isso, ó. Xenônio. Isso significa que antes do que você vai fazer depois, né? Vai continuar a distribuição depois, você vai, por exemplo, sei lá, o césio. Césio é 6s1. Então, quer dizer que todo aquele colchete com o símbolo do gás nobre ali representam 54 elétrons. Você não precisa ficar fazendo um por um, beleza? Então, essa é a ideia aqui. Tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Pergunta. Não? Que dá uma lida no conteúdo, né? Mas Não entendi, Rafa. é porque, tipo, é muita coisa. O quê? É tipo, negócio dos períodos e tal, eu tô meio perdida, mas eu vou tentar. No quê? Eu preciso entender o que vocês estão perdidos. Sim, em tudo, mas Não, mas Então eu tudo vou é muita dar- coisa. uma lida e, tipo, né? Eu vou tentar dar uma entendida e O que depois. que você não entendeu dos períodos? Meu Deus. A distribuição eletrônica que você não está É, entendendo? mas a distribuição eletrônica, assim, que eu não tinha entendido. Mas você sabe fazer a distribuição eletrônica? Sim, a das caixinhas. Ótimo. Beleza. E não. 1s2, 2s2, Ah, tá, 2p6. sim. Ok. Isso que eu estou falando aqui agora é uma simplificação. Imagine que você tem que distribuir 55, que é o césio. Você vai precisar ficar fazendo 1s2, 2s2, 2p6 até o 55? Não, porque existe uma simplificação. Que simplificação é essa? Você olha para o gás nobre que antecede aqueles elementos do período que você se encontra. Por exemplo, estou aqui no césio. Então, eu vou olhar para o gás nobre que antecede o césio. Quem é? É o xenônio. Então, a hora que eu for distribuir eletronicamente, na hora que eu for fazer a distribuição, o que eu faço? Ao invés de você colocar 1s2, 2s2, distribuir 55 elétrons, você pode simplesmente fazer isso aqui, ó. Coloca o símbolo do gás nobre entre colchete. Isso significa o quê? Que aqui nesse colchete que eu coloquei ali, você já distribuiu 54 elétrons. Aí depois você continuar, o césio tem 55. Então, aqui vai ser o 6s1. Eu sei porque desses da família 1 e da família 2 são mais precisos. Então, veja bem, o que eu estou falando aqui é uma simplificação. Professor, não quero fazer essa simplificação. Então, imagine que eu te peço para distribuir o átomo de bório, aqui, ó, 107. O que é que você vai fazer se você não quer fazer a simplificação, por exemplo, com o radônio? Tá vendo? Ó? O radônio é um gás nobre que antecede o átomo de bório. Eu posso usar qualquer um desses? Pode, mas só que você vai fazer mais, entendeu? É para simplificar. Então, radônio, Rn, eu posso fazer isso e terminar a distribuição até chegar ao 107. Por quê? Porque até aqui, ó, quando eu escrevi isso, significa que eu já distribuí 86 elétrons. Mas, professor, não quero fazer isso, eu quero fazer do modo tradicional. Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, vai fazendo até chegar a 107. Deu para entender? É só uma simplificação, tá? Mas você pode fazer de qualquer forma, beleza? Agora eu entendi. Valeu. Então, você simplifica. Professor, mas eu não quero simplificar, eu quero escrever tudo. Pode escrever. Mas você vai ver que existe um padrão. Que padrão é esse? O padrão de que quando nós temos qualquer átomo acima, né, com números atômicos, maiores que os números atômicos dos gases nobres daqui, ó, maiores que eles, quando a gente tem esse tipo de situação,
você pode simplificar a distribuição desses átomos colocando entre colchetes o símbolo do gás nobre, que vai indicar que ali já existe uma certa quantidade de elétrons distribuídos, entendeu? Para cada gás nobre, uma quantidade. Você pode fazer qualquer um, só que vai ter mais ou menos trabalho, tá? É uma simplificação, beleza? Professor, e Hum. quando o elemento, tipo, estiver muito próximo dos gases nobres, tipo o bromo ou o cloro? Tipo aqui, aí você sempre, ó, você não tem como usar o 18, né? Porque aqui no caso do 18, ele já passou do número atômico desses elementos. Igual aqui, eu não poderia usar para o caso do bromo 36. Então, o que eu faço? Caio, eu uso do gás nobre anterior, ó. Então, no caso do cloro, é sempre o anterior. Então, no caso do cloro, ficaria como? Qual é o gás nobre que antecede, que é anterior ao cloro? Ah, é o neônio. Então, é neônio, que já tem 10, aí continua até chegar ao cloro. Entendi. Ok? Uhum. Eu não poderia escrever isso aqui, Caio, ó. Porque eu já fiz quanto? 18, o cloro só tem 17. Beleza? Entendi. Então, a simplificação é sempre do gás nobre anterior ao período. Então, quem é o gás nobre anterior? É só você olhar na tabela. É só você olhar na tabela periódica. Segundo período. Quem é o gás nobre anterior ao segundo período? É o hélio. Terceiro período. Quem é o gás nobre anterior ao terceiro período? Neônio. Argônio. É o anterior ao quarto período. Criptônio. Tá vendo? Então, posso usar aqui. Ô, eu só não tio, o posso... que o Oi. hélio tá fazendo na família 2? Não, ele não está na família 2, não. É porque aqui a tabela periódica organizou por níveis ou por subníveis de energia. Então, ela agrupou todos que terminam em S, todos que terminam em P, todos que terminam em D e todos que terminam em F. Tá bom? Lembrando, pessoal, que isso daqui são tendências gerais que a gente observa, tá? Existem muitas propriedades, por exemplo, principalmente, se vocês olharem aqui, ó. Opa, o que eu fiz? Meu Deus do céu. Ok. Se vocês olharem aqui, por exemplo, ó, o lutécio e o laurêncio, eles são dois elementos químicos que, apesar de pertencerem aos elementos de transição externa, eles terminam em D. Não vem assim ao caso muito agora, nesse momento, essas exceções, porque essas exceções aqui, como o lutécio e o laurêncio, tem a ver com uma série de propriedades que a gente não vê no ensino médio, tá? Eles são átomos que têm grande quantidade de prótons, elétrons. Essas grandes quantidades de prótons e elétrons provocam contrações no núcleo e aí eles acabam modificando uma série de comportamentos gerais que a gente observa nos elementos químicos. Mas essas exceções, elas não são exceções comuns ao ensino médio, não, tá? São a níveis de graduação que a gente vê assim, só lá mesmo e entende o porquê que acontece isso, tá? Não vem ao caso, mas eu quero deixar ressaltado que existem elementos químicos que fogem a estas regras. Olha que bacana, ele já dá até os orbitais preenchidos, ó, nem tinha percebido isso, olha lá, ó. Fácil essa tabela periódica para vocês. Olha os números quânticos aqui, gente. Nem tinha visto isso. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha só. Olha aqui em cima Que que bagulho. também a distribuição eletrônica em níveis e subníveis, olha lá. Meu Deus do Pois céu. é, essa distribuição eu achei muito... Putz, eu já te dei tudo pronto. Tô sendo mais mãe que o SAS essa tabela periódica é. Porque olha só que isso, já vem tudo e aí eu vou fazer o seguinte, eu não vou nem fazer a distribuição eletrônica. Lembra que a gente estava falando que eu estava comentando com vocês que é possível identificar exatamente um elemento químico com base na distribuição eletrônica, identificar quem é ele. Falar assim, é esse cara aqui. Eu consigo, ó, eu comentei com vocês o seguinte, falei assim, gente, ó, com a distribuição eletrônica do átomo, você consegue me dizer se ele é um metal,
de transição externa ou interna, se ele é um elemento representativo. Para isso, basta você verificar qual é o subnível mais energético. Terminou em S, 1, 2. Terminou em P, 13 a 18. E assim sucessivamente. Aí eu falei assim, eu tenho uma noção de onde ele está. Só que eu não sei exatamente quem é ele. E é aí que vem o caso agora. Como que eu identifico precisamente qual é a posição do elemento na tabela periódica, ou seja, a qual família, a qual período ele pertence à tabela periódica e quem é o elemento nesse caso, porque se você consegue identificar a família e o período do elemento, você sabe quem é ele, né? É fácil. Como que você faz isso? Tá? Existe uns padrões, digamos assim, para que a gente consiga determinar a família e o período de um elemento químico na tabela periódica. Está resumido aqui, ó. Então, veja bem. Para determinar a família, eu vou ler bem rápido, de um elemento representativo, basta somar, ó, de um elemento representativo. Então, quer dizer, é daqueles elementos que estão ou na família 1 e 2, ou na família de 13 a 18. Para eu descobrir quem é o elemento, quem é ele exatamente, família, período e tudo mais, o que eu faço? Eu somo todos os elétrons da camada de valência do átomo. Todos os elétrons da camada de valência. Lembra que ela pode se repetir. Lembra lá. Por isso que eu tenho que somar todos. Tá? Então, a gente faz o seguinte. Ó. Para os elementos do bloco... muito bem disso. Isso. Para os elementos do bloco S... família 1 e família 2, é só você olhar a distribuição eletrônica. Olha lá, ó. Aqui no canto, eu ia apontar para o meu monitor, mas olha aqui no canto superior direito, ali em cima do boro, carbono, tá aparecendo uma distribuição, beleza? Correto? Ó. Hidrogênio, 1s1, lítio, 1s2, 2s1, estão vendo aí? Sim. Passando o mouse aqui e observando a distribuição, vamos pegar do lítio. Quem é a camada de valência do lítio? 2S1. 2s1. Então, ó, 2s1. O 2, ele indica o período, olha lá, ó. 2. Se eu passar o mouse em todos esses átomos, olha lá a distribuição eletrônica deles, ó. Então, todos esses átomos que estão no segundo período, a camada de valência deles é a 2. Todos esses átomos que estão no terceiro, a camada de valência é a 3. Ó. Eu provo isso. Olha a distribuição lá em cima. Vou passar o mouse, hein? Período 2. 2s1, 2s2. Ó. Que site é esse, professor? ptable.com. Olha lá em cima lá, ó. Muito thank you. Ó, 2s2, 2p1, ó. Todos, a camada de valência é a 2. O que muda é o quê? O subnível, né? Então, ó, 2. Se eu passar no período de baixo, ó, todos os elementos terminam na camada 3. Ó, 3s1, 3s2, 3s2, 3p1, olha lá, ó. Se eu passar o mouse aqui nos elementos do período 4, todos eles, a camada de valência vai ser qual? A quarta. Se eu passar aqui no 5, a camada de valência desses átomos são o 5, a quinta camada, olha lá, ó. 5s1, 5s2, 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 5s1, 5s1, ó, 5s2, ó, a camada de valência. Não estou falando subnível mais energético. Olha lá, ó, é 5. Percebem? Então, quando você faz uma distribuição eletrônica, o número quântico principal da camada de valência, ó, o número quântico principal da camada de valência indica o período que o elemento está. Então, olha aí na minha tela, ó, berílio. Qual é a camada de valência?
2s2. Então, em que período o berílio está? No período 2. Magnésio. Qual é a camada de valência do magnésio? 3s2. Ah, o número quântico principal da camada de valência é o 3. Então, quer dizer que o magnésio está no terceiro período. Ó. Berílio está no segundo período. Magnésio está no terceiro período. Bom, mas simplesmente saber o período não adianta. Para eu identificar o elemento, eu tenho que saber o período e a família. Então, ó, período. O período é indicado pelo número quântico principal da camada de valência. É ele que indica o período. Beleza? Tranquilo. Como que eu identifico a família? Eu vejo quantos elétrons tem na camada de valência desse átomo. Então, por exemplo, todos os elementos da família 1, olha quantos elétrons ele tem, aparecendo ali na distribuição eletrônica aqui do lado. Ó. Quantos elétrons ele tem na camada de valência? Ó. S1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1. Todos os elementos da família 1 têm um elétron na camada de valência. E como que eu identifico a família? A quantidade de elétrons da camada de valência. Então, por exemplo, tem a distribuição eletrônica de um átomo X. Aqui, por exemplo. Aqui, ó. Ah, burro. Aqui. Configuração eletrônica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Aí, primeira coisa que eu tenho que identificar da distribuição eletrônica. Quem é a camada de valência? Ah. Oh, shit. 3s1. Ok? Tá. Qual é o período desse elemento? É o número quântico da camada de valência, né? O número quântico principal. 3. Então, ele está no terceiro período. Quem é a família desse elemento? Aí eu olho para quantos elétrons tem na minha camada de valência. Quantos elétrons tem na minha camada de valência? 1. Então, quer dizer que essa configuração eletrônica aí, ó, é um elemento que pertence à família 1 da tabela periódica. Por quê? Porque ele tem um elétron na camada de valência. E ao terceiro período. Então, eu venho na minha tabela e olho. Terceiro período, família 1. Vai bater em cima do sódio, não tem como. Não tem outro elemento. A grande questão aqui é o seguinte, né? Só brincando aí com... A grande questão é, quando a gente tem os elementos do bloco P e do bloco D, que tem uma coisinha. Para os elementos de transição interna, pessoal, para esses caras aqui, ó, todos eles eles estão em uma família. Só tem uma. Família 3 da tabela periódica. Todos eles estão lá. Então, se, por exemplo, você de repente ter que identificar qual é a família e qual é o período do térbio. A família, tanto para o térbio quanto para o berquélio, americio, európio e sucessivamente urânio, família 3 para todos eles. Não muda. É uma única família. Todos eles daqui. Ó. O que vai mudar é a quantidade de camadas. No caso do lantânio, vai até a 6ª camada, né? Todos eles. E no frâncio vai até no actínio vai até a 7ª camada. Então, como é que eu faço para esses elementos? Olha só. No caso dos elementos do bloco P, eu vou somar os elétrons, eu vou somar todos os elétrons da camada de valência e acrescentar a essa soma um valor fixo de 10. Então, eu vou somar os elétrons da camada de valência e acrescentar a esta soma um valor fixo de 10. Vamos lá rapidinho rapidinho que eu falo assim, para a gente ir finalizando a nossa aula. Olha só, elemento do bloco P. Quem é a configuração eletrônica? Ah, tá aqui, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Ah, ele é do bloco P, ó, porque terminou em P. O nível mais energético é P.
Então, se terminou em P, ele está aqui. É um desses daqui. Não sei quem. Mas uma coisa eu já sei. Nessa distribuição eletrônica minha aqui, esse elemento do bloco P, ele se situa no terceiro período. Por que o terceiro período? Porque é o número quântico principal da camada de valência. Né? Qual é o número quântico principal da camada de valência? 3. Então, esse elemento, ele é um elemento que está lá naquele bloco P, só que agora eu já limitei. Ele é um elemento daqui, só que ele não está no sétimo, ele não está no sexto, ele não está no quinto, ele não está no quarto, nem no segundo, nem no primeiro. Ele está aqui, ó, no terceiro período. Então, é qualquer um desses daqui. Veja como eu limitei a minha pesquisa. Ó, ele é qualquer um desses, não sei qual. Então Vou a gente ver. vai ter que ficar descobrindo qual que é os elementos? A gente não, o exercício vai pedir para que vocês façam isso. É, no caso. Sim, A gente... perfeitamente. Vai ter exercícios que vão pedir isso, tá, Inaí? Que você consiga identificar quem é o elemento com base na configuração eletrônica que ele te dá ali, tá bom? Beleza? Então, ó, quem é a camada de valência? Ó, presta atenção que a camada de valência não é só a 3p5. É a 3, lembra, Enzo? É a 3s2, a 3p5, todos os três. Quantos elétrons tem ao todo na camada de valência? Então, eu somo todos os elétrons do nível 3. Então, ó, são 7 elétrons na camada de valência. Antigamente, a gente fazia isso. Ah, tem 7 elétrons na camada de valência, então pertence à família 17. Tem 6 elétrons na camada de valência, pertence à família 16. Tem 5 elétrons na camada de valência, pertence à família 15. Então, só que não está batendo, tá vendo? 5, família 15. O que a gente faz, então, para corrigir esse erro? É mais uma correção. É um fator de correção. Quantos elétrons o elemento do bloco P tem na camada de valência? Ah, tem 7. Eu sei que esse elemento está no terceiro período. Tem 7 elétrons na camada de valência. Eu vou pegar o número de elétrons da camada de valência, vou somar com 10. Então, esse elemento pertence à família não 7, mas à família 17. Logo, ele é um elemento que está no terceiro período, família 17. Lembrando que esse número constante aqui, o mais 10, é só, deixa bem marcado isso, hein? É só para o elemento ou para os elementos do bloco P. Só para o bloco P. Tudo bem? Ok? Tranquilo? Então aqui, ó, 7 elétrons na camada de valência, somo com 10, porque ele é do bloco P. Ah, então a família dele é 10 mais 7, 17. E esse elemento está no terceiro período. Aí eu venho na minha tabela periódica, família 17, terceiro período, é o cloro. Ok? No caso Então, dos é elementos da tipo família... uma batalha naval. Oi? Então, é tipo uma batalha naval. Isso aí. Tem até uma brincadeira de batalha naval com a tabela periódica que eu iria fazer com vocês, mas não vai dar porque não temos aula presencial. Iria mesmo porque ela já estava no projeto de aula de tabela periódica para vocês, que eu sempre faço no começo do ano. Era uma das atividades. Então, enfim, um dia a gente faz a brincadeira da batalha naval com a tabela periódica. E quando for um elemento do bloco D para finalizar a aula, olha só o que você faz. Bloco D significa que o subnível mais energético terminou em D. Por exemplo, aqui, ó. O que você faz? Aí tem a configuração eletrônica, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6. Opa, terminou em D. Então, ele é um elemento de transição externa. Como que eu sei a família desse cara? O período eu já sei. Quem é a camada de valência? 4s2. Qual é o número quântico da camada de valência? 4. Então, ele pertence ao quarto período. Isso eu já sei, porque a camada de valência me indica isso.
Agora, quem é esse elemento? Qual é a família desse elemento? Quando for um elemento do bloco D, ou seja, que terminar a distribuição em D, olha o que você vai fazer. Você vai pegar a quantidade de elétrons da camada de valência. Então, 4s2. Quantos elétrons ele tem na camada de valência? 2. Vou somar com a quantidade de elétrons do subnível mais energético, no caso do D. Então, ó, o subnível mais energético é o 3d6 e a camada de valência é a 4s2. A camada de valência me indica o período. Aí ele está no quarto período. Mas quem é a família? Como ele é um elemento do bloco D, eu vou pegar a quantidade de elétrons da camada de valência, pegar a quantidade de elétrons do subnível D, que é o mais energético, e vou somar. Então, esse é um elemento que se encontra no quarto período, camada de valência, família 8. Aí eu venho na tabela periódica e olho quem é esse elemento. Quarto período, família 1, família 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, esse é o átomo de ferro. Então, a única diferença aqui que você vai precisar fazer é para os elementos do bloco P e ficar atento, né, aos elementos do bloco D. No caso dos demais, é só você lembrar. O número de elétrons da camada de valência indica a família. E o período, evidentemente, porque o número quântico vai estar ali atrelado a isso. Então, elementos do bloco P, vejo a camada de valência, somo os elétrons da camada de valência e acrescento 10 a essa soma. O resultado dessa soma vai me dar a família para os elementos do bloco P. Quando for elementos do bloco D, ou seja, aqueles que terminam com D, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, quando eles terminarem aqui, que é esse bloco que eu estou passando o mouse agora, o que eu vou fazer? Eu vou identificar a camada de valência do átomo. Então, por exemplo, ó, molibdênio. O molibdênio, olha lá a distribuição eletrônica dele lá em cima. Ó, 5s1d5. Quem é a camada de valência? 5s1. Opa, então esse cara é do quinto período. Ó, tá batendo. Qual família ele se encontra? Eu vou pegar os elétrons da camada de valência dele. Quantos elétrons ele tem? Tem 1. E vou somar com os elétrons do subnível D. Então, se tem 1 e no subnível D tem 5, então é 1 mais 5, 6. Então, é um elemento que se encontra no quinto período, na família 6 desse período. Sacaram? O restante é número de elétrons da camada de valência, todos estão na família 3. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tranquilo, tio. É bem de boa mesmo, tá? Tio, você Oi, vai Rafa. enviar um slide pra gente? Vocês querem esses slides? Eu posso enviar. Posso, claro. E normalmente em avaliações, tipo, tanto da escola quanto externas, normalmente cai, tipo, tabela periódica, esse negócio da tabela Esse periódica programa da em tabela geral. periódica é Tabela muito... periódica é o cerne. Se você sair do nosso cursinho de química, não souber a tabela periódica e esses nuances da tabela periódica, você vai ter uma dificuldade muito grande lá na frente. Tá? Ela é o, digamos assim, é o pivô da onde vai partir a todos os conceitos que a gente está estudando agora. Beleza? Beleza. O que eu vou fazer? Vou fazer isso e a gente vai seguir assim, aleatoriamente? Não, eu vou distribuir uma lista de atividades para vocês com uma correçãozinha também junto. Beleza? Para ver se vocês conseguem capturar. Tem uma aula de tabela periódica, pessoal, no canal do YouTube da escola, na turma da primeira série do ensino médio. É o mesmo conteúdo, tá? Por incrível que pareça, é o mesmo conteúdo. Então, dei uma reforçada com essa aula lá, por isso que eu nem distribuí, eu nem fiz uma aula, porque essa aula já tem pronta para vocês lá, tá bom? Então, dá uma olhada, canal da primeira série, playlist de química, procura a aula sobre classificação periódica, tá?
Beleza? Beleza, tio. Qualquer coisa também eu envio o link para vocês no grupo. Ok? Bye, bye. Obrigado. Tchau, Então, Gil. tchau. Desculpa aí Tchau. ter retido vocês por tanto Que hora do tempo. almoço? Na hora, Enzo. Na hora. Gritou. Valeu. Tchau.